que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que bom estarmos juntos. Classe Bíblica, o Apocalipse, a resposta. Estamos aí iniciando, dia 15 de março. Espero que você esteja bem, espero que você esteja aproveitando essa série, essa sequência tão esclarecedora de temas que a maioria das pessoas tem medo. Já percebeu que as pessoas têm medo do Apocalipse? Mas seja muito bem-vindo. Estamos aqui com várias pessoas dos 3 distritos, 3 regiões aqui dos Estados Unidos e outros lugares. E, Pastor Luiz, vou te convidar já para nós fazermos essa abertura hoje juntos, a nossa saudação Claro juntos. que sim, pastor. Estou por aqui. Maravilha, que bênção. Muito frio por aqui, não sei, eu acho que no Brasil tá calor, tá tranquilo o clima. Pastor, aqui, para você ter uma ideia, em São Paulo está chovendo direto, é algo assim surreal. Brasília, que é muito quente, esses dias está assim, à noite a temperatura está caindo bastante e está chovendo em Brasília até agora, mês de março, o que não é normal. O que não é normal, é verdade. Tenho ouvido aí as notícias e que alegria, Pastor Luiz, revê-lo. Nós queremos dar a nossa saudação
Eu vou começar pelo meu povo, né? Minha família aqui de New York, as igrejas do Queens, de Long Island e também de Westchester. E a gente já vejo alguns rostinhos aqui, estou vendo a Hilde, Samuel. Quero dar uma saudação especial para Karine, que é uma amiga que nós estamos fazendo, né, amizade, ela está buscando, ela está sedenta pela palavra de Deus, e eu creio que ela vai estar conosco aqui. E temos o pessoal nosso de New Jersey, Newark e também Filadélfia. Queridos, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra, uma alegria estarmos juntos. E, pastor Luiz, dá uma saudação para todos aí, que esse momento é muito gostoso aqui. O seu áudio. Agora Isso. sim, agora sim, agora sim, agora sim. Boa noite, pastor Crisley, pastor Marcos, pastor Pablo. Boa noite a todos, tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui a mão aí, tudo tranquilo? Olha, eu vi a Vivian, já lembrei das perguntas, né, Vivian? Eu vi a Vivian. Vivian, tá firme aí para as perguntas? Cadê a Vivian? Tô aqui. E Tô aí? firme, olha, caneta e caderno na mão, quero ver essas perguntas chegando aqui para ferver, pastor. Tem que ferver Puxa hoje. vida, e hoje, Vivian, hoje o tema é o anticristo, vai pegar fogo hoje. Opa! Vai pegar fogo em homenagem. Então vai esquentar aqui a gente Em que está no homenagem inverno, a vocês, né? que estão com frio. Verdade. Ô, pastor Estou Cris, preparada frio... aqui já. Ô, pastor Cris, vive, esse frio não vai embora, não, é? Não vai, Agarrou rapaz. aqui em New Jersey e colou em Nova York. É incrível que nós estávamos tendo um inverno muito ameno, muito tranquilo. Mas nas últimas semanas chegou a neve e um frio assim, forte, viu? Alguns irmãos que trabalham externo, a gente fica pensando, né, o desafio deles. Mas que alegria! Agora vamos aquecer o coração, vamos aquecer a nossa alma, e eu quero saber se o pastor Marcos já se conectou conosco para fazer uma oração, senão eu vou orar. Já e a gente... estou aqui, pastor Crisley. Ah, maravilha. Pastor Marcos, dá a sua saudação e conduza esse momento de oração para nós, amigo. Tá certo. Boa noite, queridos irmãos, boa noite para todos. É uma satisfação muito grande estar com vocês mais uma vez. A gente não se conhece pessoalmente, mas temos nos conhecido aqui por meio da telinha. Quero dizer que vocês todos são muito bem-vindos e que a paz de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, esteja sendo derramado nessa noite sobre cada um de nós. Amém? E é muito bom ver os irmãos aqui dos 3 distritos pastorais, de Dallas também temos irmãos conectados aqui com a gente. E é isso mesmo, é assim mesmo, é o povo de Deus se reunindo para estudar a Bíblia. A gente sabe que esse é um grande desafio, né, pastor Luiz? Principalmente quando a verdade é apresentada, né? E temos experiência de evangelismo, sabemos os desafios, mas estamos firmes, vamos até o fim. E o que perseverar até o fim é que vai receber a coroa, né, da vida eterna. Então vamos orar a Deus, pedir a Ele que esteja conosco. Eu saúdo aos irmãos também de Filadélfia que estão entrando, de Palmyra. Que Deus abençoe a presença de cada um de vocês aqui também. Vamos orar, vamos convidar a Deus para estar conosco. Poderoso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo dia abençoado que o Senhor deu a cada um de nós. Nós louvamos o seu santo nome, Pai querido, por estas classes bíblicas que estão sendo ministradas aqui. Nós sabemos, nosso Deus, os desafios que é pregar o evangelho, que é pregar as suas mensagens no tempo final. Mas, Deus, nós também sabemos que o Senhor tem os seus, aqueles os quais o Senhor deseja conduzir à justiça, conduzir à luz. O Senhor deseja a todos, mas nem todos desejam caminhar contigo. Mas eu quero agradecer ao Senhor por estes que já entraram nessa live, nessa classe bíblica, e irão receber da fonte da vida, da palavra de Deus, vinda direto sobre a condução do Espírito Santo aos seus corações.
que eles possam entender a sua mensagem. Use o pastor Luiz para que, mais uma vez, ele fale a sua palavra de maneira clara, direta e esclarecedora, mas também convincente, a fim de que conversões aconteçam em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, a tua companhia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, ouvir o louvor, e após o louvor, o pastor Luiz estará, então, com a palavra. Amém, 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 amém. Que maravilha, né? Que música linda. É uma música que tem uma letra poderosa que fala ao nosso coração. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Deixa eu só falar algumas coisas antes de começar o tema. Vocês estão vendo esse cenário que eu estou aqui, né? Esse cenário é o meu escritório e é também um estúdio onde eu faço as gravações. Então, quando vocês olharem os meus vídeos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no TikTok, vocês vão perceber que aparece esse cenário, porque aqui é o meu escritório e é também um estúdio onde eu faço as gravações. Só para explicar, porque algumas pessoas andaram perguntando, né? Onde que é isso daqui? Isso aqui fica em Brasília, eu moro em Brasília, e só que aqui não está na minha casa está próxima daqui, mas eu estou no outro local, que é o local de trabalho, onde eu estou aqui cada semana com vocês. Outra coisa, eu estou ansioso por chegar junho logo, porque em junho nós vamos estar juntos presencialmente ao lado do pastor Crisley, com todo o seu distrito, ao lado do pastor Pablo e todo o seu distrito, ao lado do pastor Marcos e todo o seu distrito, e vai ser um momento muito importante, onde nós vamos ter outros temas diferentes desses, e vai ser assim um período importantíssimo. Vamos ficar um mês com vocês, e esse um mês será dividido nesses 3 lugares que eu mencionei para vocês. Continue orando, vamos continuar orando por isso, para que Deus nos dê uma grande bênção e uma grande vitória durante todo esse período que começou em janeiro e vai até o mês de junho, com a graça de Deus. Agora eu queria lançar aqui um desafio, eu não falei para os pastores antes, mas é um desafio que eles vão gostar. Vocês perceberam que nós começamos a classe bíblica com um número X de pessoas, e você percebe que não é fácil você manter um público durante 3 meses. Isso é muito difícil. Presencialmente é muito difícil. E online, então, é muito mais difícil ainda. Então, eu sei que o desafio é muito grande. Todo mundo tem sua agenda, tem seus trabalhos, alguns estão na rua ainda, não chegaram em casa, ainda estão no trabalho. Então, a gente sabe, né, pastores e irmãos, o desafio que é você manter uma sequência de temas por 3 meses toda semana. Não é fácil. Então, ver hoje aqui que nós estamos aqui com esse número de pessoas, de certa maneira, é um sucesso, né? É um êxito. Numa quarta-feira à noite, eu sei que é um sucesso mesmo, e eu quero agradecer a vocês por essa perseverança, por acreditarem no projeto, por se unirem aos pastores e por colocar o coração nisso daqui. Amém? Mas eu quero lançar um desafio. Vocês sabem que nós preparamos uma camiseta escrito "Chega Mais Perto" na camiseta. Quando eu estive aí em janeiro, nós mostramos essa camiseta para alguns aí em algumas igrejas. Então, eu queria fazer um desafio aqui, pastor Marcos, pastor Crisley, pastor Pablo, e a Vivian também representa aqui o distrito do pastor Pablo. Veja só, o desafio é o seguinte: na próxima semana, quarta-feira, nós vamos aqui colocar um tipo de não vai ser nenhum sorteio. É assim, quem conseguir trazer mais 2 pessoas novas, acho que 2 está bom. Quem conseguir trazer 2 vai ganhar uma camiseta. E aí? Quem vai falar comigo aí? É você, pastor Crisley? Você acha que 2 pessoas... Você acha que é pouco, pastor? Ou tá bom? Excelente. 2 pessoas, uma camiseta. 2 Ótimo pessoas desafio, novas. pastor. Gente nova.
Ok. Mas eu Agora, tenho uma pergunta, hein? Qual que é a sua pergunta? A pessoa vai entrar e como é que ela vai pegar o bonde andando? Vai dar para Não tem sentar na problema. janelinha, não, né? Não, eu entendo perfeitamente. É que o tema de hoje, chega no pico dos temas. Depois, os próximos temas, vamos ter temas fortes ainda. Mas aí, quando você convidar alguém para a semana que vem, você já pode dizer, fala, olha, nós estamos numa série, e essa série são temas fortes, assim, 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 assim e tal, mas pode entrar sem problema, que o nosso professor vai apresentar um tema de um jeito que você vai entender e vai gostar. Legal. e ela pode entrar no YouTube e depois ver os outros que já passaram, né? Claro, com certeza. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que mais pessoas recebam essas mensagens, entendeu? Mais pessoas recebam essas mensagens. Ô, pastor Marcos, acha que podemos avançar com isso ou você acha também que é melhor não por causa dos temas? Claro, eu só gostaria de ver na mãozinha aí na tela quem vai aceitar o desafio, né? Porque para a gente fazer uma foto aí, tem que botar a mãozinha amarelinha aí, né? Para fazer uma foto aí, porque é muito legal esse desafio, né? Afinal de contas, a gente está aqui falando de Deus, né? Falando da palavra de Deus. Então, é algo assim que se a gente tem isso no coração, e se a gente quer que as pessoas recebam o mesmo que nós também estamos recebendo, a gente tem que convidar, né? O Jesus, André, quando André encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele fez foi atrás do irmão, né? Então a gente tem que ir na família, tem que ir nos amigos, né? E convidar mesmo, convidar porque isso aqui é coisa boa, não tem nada de ruim aqui. Pastor, então veja, a sua fala, a fala do pastor Crisley, a fala da Vívia e também, com certeza, a opinião do pastor Pablo, que deve estar em trânsito, alguma coisa assim, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Nós vamos fazer assim, ó, a semana que vem, na próxima quarta-feira, quem conseguir trazer 2 pessoas vai ganhar uma camiseta. Eu vou pedir para a Vívia me ajudar a coordenar isso, assim, para a semana que vem a gente anotar quem trouxe 2 pessoas. E aí vem a pergunta, como é que nós vamos dar essa camiseta? Em junho. Em junho. Entendeu? Aí a pessoa tem que ir lá em junho, na igreja, por exemplo, o pessoal de Newark, o pessoal lá de Long Branch. Então, quem ganhar vai ter que ir lá na igreja e vai pegar da nossa mão, entendeu? A camiseta. A Vívia vai anotar, né, Vívia? Você deve ter um caderno assim, igual eu tenho o meu aqui, ó. A gente tem um caderninho, né, Pastor Vívia? Luiz, Tudo anotadinho. e se houver algum irmão de outra região, tipo de Dallas, né, que Sim. trouxer alguém ou do Brasil, aí a gente vai conversar para fazer chegar esse irmão também essa camisa, né, em nome de Jesus, né? Com E certeza. se ele trabalhou, Pastor, se for do Brasil, a gente pode mandar pelo correio. o trabalhador é digno do seu salário. Então, assim, quem trabalhar recebe, né? Agora, pastor, se for de Dallas, eu vou desafiar pegar um avião e ir até Filadélfia, ou Nova York, ou New Jersey. Verdade, também acho. Porque é um voo de quantas horas? Não Agora, faço ideia. pastor, o desafio agora é local, é pastoral aqui. Talvez os outros amigos também. O amigo que conseguir, né, convidar para nosso estudo online vai ganhar uma camiseta. O amigo que levar esse amigo lá no dia em junho, o amigo também vai ganhar a camiseta, ok? Bravo! Opa! Bravo! Bravo! Olha, o pastor Crisley ele tá promocionando tudo, gente. Estou gostando Olha, disso. mas sabe de uma coisa? Eu gostei desse negócio que o pastor acabou de falar. Patrocínio, né? Eu acho que faz sentido. Faz sentido esse novo amigo nosso também levar essa recordação, ok? Conhecê-lo, conhecer o pastor Luiz pessoalmente, estarmos juntos ali, e eu creio que vai ser um momento muito legal. Será que tem apoio? Agora, para ficar mais fácil, pastor, a pessoa que traz na próxima semana, por gentileza, avisa, né? Avisa, Me avise, fala da onde, qual é a sua região, quem é o seu amigo novo. Tem que ser 2, né? 2. Convidem um casal, aí já... O pastor Crisley e o pastor Marcos.
E Vivian, então na próxima semana, na abertura, a gente vai abrir e vai perguntar quem está pela primeira vez e vamos dedicar uns minutos consideráveis para a gente bater um papo e conhecer essas pessoas. Mesmo que a gente pegue um tempinho maior, valerá a pena. Tá bom, pastor? Excelente. Tá bom, Vivian? Beleza. Combinado? Agora, Combinado. deixa eu perguntar para o nosso povo, para a nossa classe bíblica. Quem gostou dessa ideia aí, levanta a mão ou dá um joinha e tal. Vamos ver se tem apoio, né? Como disse o pastor Marcos. Vamos colocar o quadro a quadro, né, Anderson? Vamos colocar o quadro a quadro, todo mundo, na telinha para a gente ver. Deixa eu colocar no meu aqui o quadro a quadro, a galeria. Pronto, estou vendo as mãozinhas aí. Opa, muito bem. Alguns levantaram a mão física. Perfeito. É isso aí. Pastor Luiz. Oi, pastor. E não é um desafio, não é um desafio assim tão difícil, porque como a gente está online, então nesse primeiro momento agora as pessoas podem entrar de onde estão, né? De onde estiverem, da sua casa, do seu escritório, pode colocar o fone no ouvido mesmo trabalhando e acompanhar por áudio a palestra, né? Então assim, e todo mundo aqui, a maioria tem redes sociais, tem amigos também. Então, pega o link, posta nas suas redes sociais, faz aquele convite para os seus amigos, né? Vamos evangelizar, nós não temos um monopólio, não. Aí nós estamos aqui evangelizando o mundo todo. Chegou, alcançou, recebeu a mensagem, né? Maravilha, excelente, excelente. Ficou melhor do que eu imaginava. E eu acho, gente, que quem mexe com evangelismo, com missão, tudo isso, eu sei que os pastores aqui são especialistas nessas coisas, faz parte também esse processo de você dar um livro, dar uma camiseta, dar uma Bíblia, de você mobilizar as pessoas para que a gente possa tornar esse ambiente ainda mais vivo do que ele já tem sido até agora. Fechou? Maravilha? Combinado? Então, agora, depois que a gente falou bastante coisas importantes, nós vamos agora virar a página e vamos para o tema de hoje. Gente, o tema de hoje é um tema que, como eu disse, vai pegar fogo, porque é um tema muito importante. Ele poderia ser um tema muito longo, mas como a gente já tem trabalhado toda semana nos temas anteriores, então os temas anteriores, eles foram, na verdade, minimizando o impacto deles. Deu para você entender? Se fôssemos de uma vez nesse tema de hoje, a gente precisaria de 2 horas para apresentá-lo. Mas como a gente já apresentou outros temas anteriores, eles foram dando essa acalmada no peso do conteúdo, e hoje você vai ver que em meia hora a gente consegue entender bem o tema e encerrar tranquilamente até antes do horário padrão, ok? Eu vou pedir a vocês permissão para fazer mais uma oração, já que a gente conversou bastante antes, nós vamos orar de novo. Eu mesmo vou orar e já emendamos com o estudo bíblico, tá? Oremos de novo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque os irmãos e os amigos estão presentes. E agora vamos abrir a Bíblia Sagrada para estudar um assunto muito importante. Nós não temos capacidade humana, nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Então, Senhor, ilumina a nossa mente, perdoa os nossos pecados, dá-nos um coração novo, limpo, purificado, usa de misericórdia para conosco e que o tema de hoje nos aproxime ainda mais do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, pessoal, vamos abrir a Bíblia, então, no livro de 1 João, capítulo 2. O tema de hoje ele está baseado em Daniel e no Apocalipse, obviamente, mas a gente vai começar lendo a primeira carta de João. 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. Pegue uma caneta, como sempre, por favor, e anotem os textos, tá? Vou repetir para você. 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. Esse 1 João, lembra que João escreveu o Evangelho, escreveu 3 cartas e escreveu o Apocalipse. Portanto, ele escreveu 5 livros. O que nós vamos ler agora é a primeira carta das 3. É 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos,
teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que texto extremamente importante. Se eu perguntasse assim para você, que horas são? Você dizer, em Nova York é tal hora, em Dallas é tal hora, em Sydney, na Austrália, é tal hora, no Brasil é tal horário, no Japão é tal horário, em Dubai é tal horário. Mas se eu perguntar assim, que horas são nesse relógio aqui? Que horas são na Bíblia, na profecia? E o verso 18 diz que já é a última hora. Que horas são? A última hora. Portanto, nós estamos vivendo, senhores, na última hora. Olha a linguagem bíblica. É uma linguagem extremamente assim, impactante, né? Extremamente que mexe com os nossos pensamentos, porque é como se você falasse, estamos na última hora, falta pouco. Então o texto fala, filhinhos, já é a última hora. E aí o verso 18, ele apresenta dois pontos que realmente são importantes. Ele fala assim, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que já é a última hora. Então aqui nós temos duas expressões, pessoal. A primeira fala do anticristo, no singular, que é um anticristo. Fala do anticristo, o chefe, o cabeça, o anticristo. Mas o verso 18 fala assim, agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então veja que agora está falando de muitos anticristos. Portanto, nós temos duas expressões. A primeira fala de um anticristo. E em segundo fala de muitos anticristos. Isso aqui nos faz lembrar aquele estudo das mulheres do Apocalipse, lembra? A mulher do capítulo 17, a meretriz, a prostituta. Lembra que a meretriz, ela é a mãe, e ela tem as filhas, que são, então, as meretrizes. Então, a mãe é uma só, e as filhas são várias, lembra? Então, tem a meretriz mãe e as meretrizes, que são as filhas. Aqui tem o anticristo, que é o chefe, o cabeça, e tem os muitos anticristos, que são vários outros. Bom, nós temos que entender, então, o que é isso. Verso 19, vamos ler de novo 19, e vamos parando e meditando. Fala assim, eles, essa expressão eles, é uma expressão que se refere aos anticristos. Aí fala assim, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Para um pouquinho aqui. Olha para mim, por favor, gente. Fala que os anticristos saíram do nosso meio. Olha que expressão. Os anticristos saíram do nosso meio. Como assim do nosso meio? Saíram do cristianismo. Veja, o anticristo chefe e os muitos anticristos sairiam do nosso meio, isto é, do cristianismo. Olha como isso é forte. Deu para entender? Vou ler de novo o verso 19. Eles saíram de nosso meio, tá vendo? De nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Quando fala não eram dos nossos, quer dizer, não eram pessoas convertidas, não eram pessoas fiéis, não eram pessoas de confiança. Por isso que fala assim, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto de que nenhum deles eram dos nossos. Então, veja, tanto o anticristo chefe quanto os demais anticristos, eles saíram, eles surgiram do nosso meio. Só que, ao surgirem, revelaram o seu verdadeiro caráter e mostraram claramente que não eram pessoas sinceras e fiéis a Deus. Ok? Então, fique com essa base. O anticristo e os muitos anticristos. Agora, com esse entendimento, nós temos que definir o que é anticristo. Anticristo significa aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Vou repetir. Anticristo é aquele que deseja ocupar o lugar de Cristo. E, consequentemente, essa pessoa, esse ser que deseja tomar o lugar de Cristo, automaticamente é alguém contra Cristo.
contra Cristo. Por quê? Porque se ele fosse a favor de Cristo, não queria tomar o lugar de Cristo. Então, o anticristo é aquele que quer ocupar o lugar de Cristo e é também contra Cristo. Por isso que quer ocupar o lugar dele. Ok? Então, fica essa definição aí para a gente entender. Agora que a gente tem essa base, vamos para a profecia de Daniel. Vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 8. Daniel, você já sabe onde fica, né? No Velho Testamento, capítulo 8. Atenção para a leitura de Daniel. Essa é uma leitura extremamente importante. Ok, pessoal? Daniel, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. A gente não vai ler o capítulo inteiro, obviamente, mas a gente vai ler alguns versos aqui que são extremamente importantes. Daniel 8, a partir do verso 1, diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Verso 3. Verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Verso 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Verso 5. Estando eu a observar, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Verso 6. O bode dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Verso 7. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E eis que, em seu lugar, saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Verso 9. De um dos chifres, atenção, de um dos chifres, saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, e dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Verso 12. E o exército lhe foi entregue com sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Até aqui. Veja que eu fiz uma leitura relativamente longa. Eu li 12 versículos. Sabe por quê? Porque pode ser que tenha alguém aqui no YouTube ou alguém aqui no Zoom que nunca leu esse capítulo. E, de repente, você está aqui estudando Daniel 8, sobre o anticristo, e você nunca parou para ler os textos todos. Por isso que eu li os 12 primeiros versículos. Agora, para facilitar e a gente avançar bem rapidamente, eu chamo a sua atenção para... espera só um pouquinho aqui. Para a minha apresentação. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho que tive um pequeno problema aqui na minha apresentação, mas nós já vamos resolver esse assunto aqui já. Espera só mais um bocadinho. Pronto, agora vamos colocar aqui a apresentação na tela para que você possa acompanhar. Deixa me ver aqui, pronto. Aqui está. Vamos ver se vocês estão vendo. Vivian, está aparecendo aí? Ok? Muito bem, muito obrigado. Nós vamos, então, agora colocar em apresentação. Gente, prestem muita atenção agora, porque as ilustrações nos ajudarão muito a entender o que a gente acabou de ler, e depois vamos ler um pouquinho mais. Então, essa ponta pequena que aparece na tela, que a gente leu agora há pouco em Daniel 8, esse chifre aí, essa ponta pequena, é o anticristo, tá? Já para ir logo adiantando o negócio. Bom, a visão que a gente leu foi o seguinte:
Daniel viu um carneiro que vinha com muita força, que dava marradas para um lado, marradas para o outro. Esse carneiro tinha 2 chifres, ok? Então, esse carneiro, ele era o bom, era o tal, era o poderoso, entendeu? Ele é como se fosse um lutador aí que estava num ringue e ele ganhava todas e ninguém ganhava dele. O cara era o bom. O carneiro era o fera, era o tal. Pode apostar nele que você ganha, entendeu? O carneiro, olha como ele tá, ó, tá dominando a área. Só não tá em Las Vegas, que as lutas aí acontecem muito em Las Vegas, não é? Mas ele tá aí, tal, lutando, tal. Esse é o carneiro, com 2 chifres. Só que o carneiro, daqui a pouco, ele percebeu que o caldo engrossou para ele, porque apareceu um bode. E o bode vinha voando. Isso tudo... Gente, isso é uma visão. Você imagina ter uma visão dessa? Olha a visão que Daniel teve. É um negócio esquisito. Aí o bode, ele vem voando, só que esse bode tem só um chifre no meio da testa, assim, ó. Tá vendo aí? Um chifre só. O carneiro tinha 2. Só que o carneiro achava que era o bom, vencia todas, ninguém ganhava dele, papapá e tal. Até aparecer o bode. Quando o bode apareceu, o bode viu o carneiro, chamou o carneiro para a briga. Falou, vem cá, vamos para a briga, vamos lutar. E aí teve uma luta entre o carneiro e o bode. E uma vez eu estava explicando isso e um garoto falou assim, ô tio, deu bode, não deu bode? Sim, deu bode. O bode, ele enfrentou o carneiro, a briga foi feia, tá vendo aí a briga? Os dois começaram a brigar, e o bode detonou o carneiro, derrotou o carneiro, quebrou os 2 chifres do carneiro e falou assim, quem manda aqui sou eu, entendeu ou não? Eu que sou o bom aqui, não é você não. E aí o bode venceu o carneiro. Aí você para e pensa, gente, isso está na Bíblia. Eu quero ouvir falar da graça, da misericórdia, da salvação, do céu, da Nova Jerusalém, é ou não é? E você vem me falar de um carneiro, de um bode? É, mas para você chegar lá no céu, tem que entender esse negócio aí, porque esse negócio aí pode tirar o céu de você. Entendeu? Então tem que entender, fica ligado. O que significa isso? Agora, pessoal, pega a Bíblia de novo, deixa o carneiro e o bode aí brigando na tela, pega a Bíblia de novo e vamos para Daniel 8, e vamos ler agora alguns versos mais. Ok? Todo mundo está com Daniel 8? Vamos para o verso 17. Aliás, verso 16. A gente vai começar do 16. Tá? Aliás, do 15. Do 15. Porque eu bati o olho aqui e falei, puxa, tem um negócio no 15 que tem que ler. Então vamos pegar do 15, tá? Atenção pessoal do YouTube e atenção pessoal do Zoom. Daniel 8, verso 15, fala assim, ó. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o quê? Entendê-la. Quer dizer, nem Daniel entendeu, certo? Então, se você não entendeu esse negócio, fica tranquilo, que nem Daniel entendeu. Nem o profeta entendeu. Então, fica calmo. Vamos lá. Havendo eu, vou ler de novo, verso 15. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma pessoa com aparência de homem. Atenção, pessoal, tem que entender a leitura, tá? Se não entender a leitura, não adianta. Verso 16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Para um pouquinho aí. Dá para olhar para mim um pouquinho, pessoal? Veja, Daniel teve a visão, não entendeu, pediu para entender. Aí ele ouviu uma voz que falava assim, ô Gabriel, explica a visão para Daniel. Você sabe quem é Gabriel? É o anjo Gabriel. É o anjo Gabriel que nós cremos que substituiu Lúcifer. Veja, imagina você, imagina aí pastor Crisley, pastor Marcos, pastor Pablo, Vivian e toda a equipe aqui, imagina você falando assim, gente, quarta-feira que vem, sabe quem vai dar aula para nós? O anjo Gabriel. Como? Ia quebrar o Zoom. Ia quebrar o Zoom. Quem vai dar aula? O anjo Gabriel. Pois é, a partir de agora, quem vai dar essa aula aqui não sou eu e nem os meus amigos. Quem vai explicar a visão é o anjo Gabriel. E aí? Não é mole não, né? Não é mole não, hein? Você não está em qualquer classe bíblica.
Você está na classe bíblica e o professor dessa noite é o anjo Gabriel. Uau! Uau, uau! Amém. Então, vamos lá. A voz diz assim, ô Gabriel, explica a visão aí. Aí o Gabriel começa a dar uma baita de uma aula. Verso 17. Atenção. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Sabe quem foi que veio? O anjo Gabriel, né? E ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele, o anjo Gabriel, me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Opa, começou a aula. Começou a aula. Olha que interessante. Começou a aula. Ô, Gabriel, explica para Daniel a visão. Aí vem Gabriel para explicar. Aí Daniel ficou amedrontado, porque o professor era o anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel fala assim, Daniel, primeiro ponto da aula. Esta visão se refere ao tempo do fim. Ou seja, essa visão se refere não ao seu tempo, mas no futuro. E aqui entre nós, sabe o que diz a Bíblia? Que nós hoje estamos no tempo do fim. Nós hoje estamos no tempo do fim. Portanto, a mensagem desta visão é para o tempo do fim. É para nós. Primeira explicação do anjo Gabriel, verso 18. Falava ele comigo, falava o Gabriel com Daniel, quando caí sem sentidos, rosto em terra. Gente, olhem para mim de novo. Daniel desmaiou. Daniel desmaiou. O anjo Gabriel chegou para falar com ele e, pumba, caiu, desmaiou. É o que diz o verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Verso 19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, Gabriel reforça isso. Fala, Daniel, essa visão é para o tempo determinado do fim, diz o verso 19. Agora vem, olha como é a aula aqui, gente, olha como é a aula aqui. Você do YouTube, você do Zoom. Verso 20. Aquele carneiro, quem está falando isso aqui é Gabriel, tá, gente? Não sou eu não, tá? Ó, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Olha como está claro, o Gabriel está dando uma aula de história. É ou não é? Uma aula de história e de geografia. Ele fala assim, o carneiro com 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia. Agora, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ó, que coisa, hein? Então, Gabriel começa a dar uma aula explicando o que é esse carneiro, o que é esse bode e tal. Agora, verso 22. O ter sido quebrado, ou seja, o chifre do bode, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Paremos um pouquinho aqui. A aula de Gabriel não para por aqui. Continua a aula de Gabriel. E nós vamos analisar passo a passo e ponto a ponto, tá certo? Atenção para a tela. Teve a briga do carneiro e do bode. Agora vocês sabem que o bode é a Grécia. E o carneiro, o Império Medo-Persa. Aí, se você voltar o pensamento para as aulas anteriores, vai lembrar de Daniel 7, quando eu apresentei os 4 animais, lembra? O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível. Lembra? Ok. Então, agora Daniel 8 trabalha só com 2 animais e não com 4. O bode é a Grécia, o Medo-Persa é o carneiro. Agora, entendo uma coisa. O que a Bíblia está mostrando aí? Quando mostra o carneiro e o bode numa briga, num confronto, numa guerra. Está mostrando que, primeiro,
Babilônia dominou o mundo. Depois, o Império Medo-Persa conquista a Babilônia e assume o controle. Depois do Império Medo-Persa, vem a Grécia, que conquista o Império Medo-Persa. E depois da Grécia, vem Roma, que domina a Grécia. Mas como aqui nós estamos falando só do carneiro e do bode, quando o carneiro estava sozinho, dando marradas para cá, marradas para lá, achava que era o bom, que ninguém ganhava dele, não sei o quê, significa que o Império Medo-Persa, quando dominou, o domínio era forte, o domínio era sólido, o domínio era consistente. E realmente o Império Medo-Persa, de Ciro e Dario, os dois chifres do carneiro eram Ciro e Dario, por isso que o carneiro tinha dois chifres. Então, a liderança de Ciro e Dario, a liderança do Império Medo-Persa era muito forte, por isso que o carneiro dava amarradas para cá, amarradas para lá e tal, e ninguém conseguia vencer o carneiro. Quando aparece o bode com um chifre só, o bode é a Grécia, e o chifre, o único chifre, representava Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era o imperador grego, o imperador mais famoso, um verdadeiro líder, um verdadeiro general de guerra, o camarada era estrategista e tal. Então, esse chifre que o bode tinha representava Alexandre o Grande. Quando o bode derrota o carneiro, isto é, quando a Grécia conquista o Império Medo-Persa, então o bode se engrandece, se envaidece, vai comemorar e o chifre quebra sozinho. Como diz o texto bíblico. Sabe o que significa isso? Que quando a Grécia conquistou o Império Medo-Persa, Alexandre o Grande foi comemorar sua vitória, e comemorou, e bebeu, encheu a cara, não sei o quê. E aí há uma certa discussão sobre como foi a morte dele. Uns dizem que ele morreu de tanto beber, outros dizem que ele pegou uma doença e acabou falecendo depois. O fato é que Alexandre o Grande faleceu ainda jovem, precocemente, logo depois, pouco tempo depois que a Grécia dominou. Exatamente o que aconteceu. Quando o bode derrotou o carneiro, o bode se engrandeceu e o chifre quebrou sozinho. Ou seja, quando a Grécia conquistou o Império Medo-Persa, Alexandre foi comemorar, foi se exaltar, foi se gabar, e ele acabou falecendo precocemente. Lembra que quando esse chifre do bode quebrou, surgiram 4 no lugar dele? Porque quando Alexandre o Grande morreu, os seus 4 generais assumiram o poder. Os 4 generais, eu já falei em estudos anteriores, eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses 4 camaradas eram os 4 generais de Alexandre, eram os 4 cabeças do leopardo. Estão lembrados? Então, quando o chifre do bode quebrou, quando Alexandre morreu, esses 4 generais assumiram o controle e então dividiram o império em 4 partes e cada um assumiu uma das 4 partes. E aí, na sequência, a Bíblia fala assim, que desses 4 ventos sairia uma ponta pequena, um chifre pequeno. E esse chifre pequeno teria olhos e boca. E esse chifre pequeno que surge depois do domínio grego é o que faria coisas horríveis, que é chamado de anticristo. Deixa eu repetir o que eu falei agora há pouco, para todo mundo entender. Atenção, o bode é a Grécia. Quando o bode derrota o carneiro, a Grécia conquista o Império Medo-Persa, na guerra. Quando o chifre do bode quebra sozinho, significa que Alexandre o Grande morreu. Quando ele morre, a Bíblia diz que saíram 4 chifres no lugar desse que quebrou. São os 4 generais de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Eles dividem o Império Grego em 4 e cada um assume uma parte. Logo depois dessa divisão da Grécia, vem o Império Romano. E na leitura, é justamente aí, logo depois do domínio grego, é que surge a ponta pequena com olhos e com boca. Então, essa ponta pequena vem exatamente depois do domínio grego, mostrando que a ponta pequena surgiria exatamente do império a seguir, que é o Império Romano. Aí está, para você ter uma ideia. O bode tinha um chifre só, o chifre quebrou, Alexandre morreu, surgiram 4. Aí, depois desses 4, aparece uma ponta pequena que cresce sobremaneira.
E essa ponta pequena aqui, que surge, que é pequena, mas ela cresce. Essa ponta, esse chifre pequeno, é o anticristo que viria logo depois do domínio grego, já no domínio romano. Ok? Vocês lembram aí desse animal terrível e espantoso que representava Roma? Nós já falamos sobre ele. Agora, veja só o que diz a Bíblia sobre a ponta pequena. Eu coloquei 3 textos. 3 textos. A ponta pequena em Daniel 7, verso 8, a ponta pequena em Daniel 8, de 9 a 12, e a ponta pequena em Apocalipse 13, de 5 a 9. Olha só que slide muito esclarecedor esse daqui. Veja só, em Daniel 7, verso 8, a ponta pequena aparece com olhos e boca, e a princípio parecia alguém manso, aparentemente manso, tranquilo e calmo, mas na verdade era muito violento. Em Daniel 8, de 9 a 12, essa ponta pequena, a princípio era um chifre pequeno, mas depois cresceu, se engrandeceu e lançou a verdade por terra, em Daniel 8. Em Apocalipse 13, de 5 a 9, essa ponta pequena tem boca com arrogância, fala com arrogância e blasfêmias, e recebe autoridade para perseguir durante 42 meses proféticos, ou 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Resumindo para os senhores, a ponta pequena de Daniel 7 é a mesma ponta pequena de Daniel 8, que é o mesmo chifre de Apocalipse 13. Aparece em capítulos e livros diferentes, com expressões diferentes, mas se refere ao mesmo poder. Ou seja, essa ponta pequena, esse chifre pequeno com olhos e boca que cresceria, está se referindo ao anticristo, que é o poder religioso que surgiria do império que viria logo depois do Império Grego. E logo depois do Império Grego veio o Império Romano. Então veja, essa ponta pequena é o símbolo do anticristo. Veja agora na Bíblia as características do anticristo e dos anticristos. E aqui você vai ver a palavra contra em cor amarela, em destaque. Veja, essas frases eu tirei de Daniel 7, Daniel 8 e também de Apocalipse 13 e Apocalipse 18. Olha só, diz que essa ponta pequena, que é o anticristo, proferiria palavras contra o Altíssimo. Por que eu destaquei a palavra contra? Porque anti é contra. Anticristo é aquele que é contra Cristo, é aquele que quer assumir o lugar de Cristo. Então veja as frases. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Olha a outra. Fará guerra contra os santos. Olha a outra. Lutará contra a lei de Deus. Estão vendo? Olha lá. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Olha mais. Trabalhará contra a verdade. Estão vendo a palavra contra, 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 contra? Olha o texto embaixo. Daniel 7, 21 a 25 e Daniel 8, 25. Para mostrar que essa ponta pequena é do contra. É contra o Altíssimo, é contra os santos do Altíssimo, é contra a lei de Deus, é contra Jesus Cristo, é contra a verdade, ou seja, é o anticristo. Lembra que anticristo é aquele que é contra Cristo, é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Vamos continuar, tem mais. Olha só, o anticristo está ligado à apostasia. É o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe, ele se levanta contra, olha de novo a palavra contra tudo e contra Deus. Veja só, assenta-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essas frases que estão na sua tela, eu tirei de 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 4. Ou seja, o texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses está mostrando que alguém se sentaria no trono como se fosse Deus. Ou seja, tentando tomar o lugar de Deus.
que é a postura do anticristo. Quando a gente fala isso daí, a gente tem que, automaticamente, você tem que ir para a história. E na história você vê a supremacia papal. Nós já falamos sobre esse período aí, lembra? Que a Ponta Pequena dominaria, perseguiria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estão acompanhando a continha na tela? Eu estou fazendo passo a passo, vou até apagar para você ver de novo. Ó. Diz que a Ponta Pequena, que é o anticristo, iria perseguir o povo de Deus por um tempo, que são 12 meses, 2 tempos, 24 meses, metade de um tempo, 6 meses, Daniel 7:25. E somando dá 42 meses, Apocalipse 13:5. 42 meses vezes 30, você chega a 1.260 dias, conforme está em Apocalipse 12, verso 6. Cada dia profético equivale a um ano, Ezequiel 4, 6 e 7. Então você tem na sua tela exatamente o cálculo em tempos, em meses, em dias e em anos. Ou seja, a profecia de Daniel está ligada com a do Apocalipse, mostrando que, durante a Idade Média, esse poder da Ponta Pequena dominou. Isto é, o anticristo não virá, já veio. O anticristo já dominou no passado, agora está numa pausa e vai voltar a dominar no futuro. Só que hoje você tem o anticristo chefe e você tem os muitos anticristos, que são pessoas, líderes religiosos, que, a princípio, começaram um movimento de protestar, de ser protestantes, mas que, com o passar do tempo, eles se corromperam com o anticristo maior. Ou seja, o anticristo maior mexeu na lei de Deus, mexeu nos 10 mandamentos, pisou na verdade, e hoje muitos líderes de outros movimentos religiosos, eles se corromperam, se prostituíram espiritualmente, seguindo a orientação da igreja mãe, do anticristo chefe, e por isso que tem o anticristo e os muitos anticristos. Aí está o período de 538 a 1798, foi o período em que o anticristo dominou no passado e que agora está parado e vai voltar a dominar no futuro. Veja, em 1798, houve um golpe mortal quando Napoleão Bonaparte, imperador da França, manda prender o Papa e este é preso e depois acaba morrendo. Então, de 1798 até 1929, a Terra ficou sem a supremacia papal. E a partir de 1929, então, a ferida mortal começou a ser restaurada, curada. Olhem só o que aconteceu na Idade Média. Eu vou mostrar para vocês apenas alguns instrumentos de tortura que eles usaram na Idade Média. Se eu mostrasse todos, vocês iam ter náusea. Vocês não iam dormir hoje. Então, eu vou mostrar só alguns. Vejam, está vendo essa cadeira? Essa era uma cadeira de tortura. Ou seja, o anticristo, juntamente com a igreja mãe, colocava aí pessoas que insistiam em seguir a Bíblia. As pessoas que não se rendiam à visão deles. Eles eram colocados sentados aí. A pessoa sentava aí nessas pontas. Aí, na frente, tem uma pequena manivela. E eu vou passar o mouse em cima para você ver. Ó. Aqui está a manivela. Ele girava essa manivela e a cadeira ia comprimindo assim, ó, ia fazendo assim, ó, furando a pessoa, torturando a pessoa. Esse era um instrumento de tortura. Veja outro. Esse outro aqui, ele colocava a pessoa deitada aí nessa base, girava aquela manivela e essa base abria, destroncava a pessoa, fechava, fazia assim, ó. Ia quebrando, destroncando como se fosse um frango. Uma coisa horrível. Veja esse outro instrumento de tortura aí. A pessoa era colocada aí deitada em cima dessas pontas e ele girava essa manivela como um moinho, essa base subia e a pessoa era perfurada e com essa roda a pessoa era esfolada viva como se estivesse moendo uma carne. Uma coisa terrível. Veja, esse outro instrumento que tem o rosto de uma senhora,
Eles colocavam a pessoa aí dentro, enfiava a cabeça da pessoa nessa cabeça. Vocês estão vendo que dentro tem umas facas, aí fechava essa parte e alguém então fazia o movimento com as facas assim, para perfurar as pessoas. Isso tudo era instrumento de tortura na Idade Média. Veja, esse outro instrumento aí, você vê no furo do meio, colocava-se a cabeça e o pescoço da pessoa. E nos dois furos, nas laterais, os braços. A pessoa ficava assim, curvada, sem camisa, e vinha alguém e, então, usava um chicote para ferir a pessoa nas costas. Você percebe, então, que esse poder já no passado torturou, perseguiu, matou, pisou na verdade, fez um monte de coisa. Hoje nós estamos num processo de restauração da verdade. Mas no fim dos tempos, mais perto ainda da volta de Cristo, esse mesmo poder se levantará de novo. E o povo de Deus passará outra vez por outra perseguição. A Bíblia chega a dizer em Daniel 8:25 que o plano do inimigo é usar o anticristo para destruir aqueles que vivem despreocupadamente. Apocalipse 18, verso 3, fala assim: todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição, isto é, dos seus ensinamentos prostituídos. Veja, aí está a ponta pequena, que lançou a verdade por terra. E que verdade é essa que foi lançada por terra? Vocês estão lembrados? A verdade sobre Deus, a verdade sobre Jesus, a verdade sobre o Espírito Santo, a verdade sobre a Bíblia e a verdade sobre os 10 mandamentos. Isso aí foi atacado terrivelmente durante a Idade Média. Estão vendo essa imagem agora? Esse é um desenho para mostrar que, além daqueles instrumentos de tortura, eles também colocavam cristãos e soltavam os leões famintos. E os leões devoravam os cristãos. E também outros eram pendurados em uma estaca ou numa cruz, e embaixo eles faziam uma fogueira. E vários desses mártires morriam cantando hinos. Eles eram queimados, e enquanto eram queimados, iam cantando, louvando a Deus. É uma coisa que não tem explicação, gente. E eles cantavam até perder a voz. Outros eram devorados pelos leões. Se você estudar a história do Coliseu romano, o Coliseu, onde eles perseguiam e torturavam o povo de Deus ali, com os leões também. Terrível. Olha só, outros eram acorrentados assim e eram levados para as fogueiras. Agora, pasme o que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma imagem do domínio público. Essa imagem é a imagem que retrata a noite de São Bartolomeu. Foi a noite mais sangrenta desse período terrível que eu estou mencionando. Olha só, a grande matança que, segundo relatos da época, tingiu de sangue até mesmo as águas do rio Sena. Quem já viajou para a Europa conhece o rio Sena. Foi uma tentativa da maioria católica de exterminar a minoria protestante. No caso, os huguenotes, seguidores da linha protestante do teólogo francês Calvino. Olha mais, isso aqui são dados históricos. O rei Carlos IX, da França, o principal responsável pela noite de São Bartolomeu, quando o assassinato dos huguenotes, com milhares de católicos parisienses aderiram a ele. Carlos emitiu uma ordem real no dia 25 de agosto para suspender o massacre, mas o seu pedido foi ignorado. Ou seja, foi um negócio terrível, diabólico mesmo. Na noite de São Bartolomeu, estima-se que naquela noite tenham matado 100.000 pessoas. O sangue corria nas ruas, uma coisa horrível. Você pode depois estudar sobre isso. Sabe, nós temos que parar um pouco e pensar assim, gente, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso me preparar melhor. Claro, isso são coisas do passado, ok? Coisas do passado. Deus ama todos nós, presta bem atenção. Deus ama os evangélicos, ama os católicos, ama os budistas, ama os islâmicos, ama os hindus, ama os ateus, ama os espíritas, ama os agnósticos. Jesus ama todo mundo, quem é fiel e quem não é, quem frequenta a igreja e quem não frequenta. O amor de Deus está para todos, indistintamente. Mas nós precisamos estudar essas coisas para você saber o que aconteceu no passado
e para você saber o que vai acontecer no futuro. E nós precisamos conhecer as verdades bíblicas para a gente tomar uma decisão, porque no futuro, ou você vai ser perseguido, ou você vai ser perseguidor. Ou a gente vai estar no caminho estreito ou no largo. Ou a gente vai para o céu ou vai perder a salvação. Não tem um meio termo. Então, essas coisas que eu estou dizendo não são palavras para ofender uma pessoa, mas é para abrir os olhos, é para provocar você, para você estudar mais a Bíblia, para você pesquisar a Bíblia, pesquisar a história, para você falar assim, peraí, eu preciso saber o que a Bíblia fala, o que a história fala, e eu preciso andar no caminho certo. Por isso que tem essa classe, esse estudo aqui. É para que a gente entenda e tome uma decisão correta ao lado de Deus. E quando a gente toma a decisão certa de estudar a Bíblia, amar a Jesus, aceitar Jesus como Salvador, entregar o coração para Ele, nascer de novo, se batizar, começar uma vida nova, Jesus, com a sua maravilhosa graça, com o seu sangue, Ele nos liberta das algemas do pecado, da escravidão do pecado. E Ele nos mostra a coroa da vida, a coroa da eternidade, entendeu? O nosso foco está na volta de Cristo. O nosso foco está em Cristo. Nós temos que adorar e servir a Cristo e não o anticristo. A gente não pode servir ao homem, ao pastor, ao padre, ao bispo, ao papa, ao pai de santo, à mãe de santo, ao guru. Não, nós temos que adorar e servir a Deus, o verdadeiro Cristo, e não o anticristo, não o falso Cristo, ok, pessoal? Nós temos que ter o foco aí. Jesus em breve voltará, e nós precisamos nos preparar para esse dia maravilhoso, o dia da volta de Cristo Jesus. Irmãos, amém? Entendeu? Quantos entenderam aí? Levanta a mão. Quantos entenderam? Levanta a mão. Amém, amém, amém. Agora eu vou fazer um apelo para você, antes da Vívia falar, antes da Vívia, um apelo para você. Gente, eu pergunto, estamos dispostos a servir e adorar somente a Cristo, o verdadeiro que morreu na cruz do Calvário? Estamos dispostos a servi-lo, amá-lo, obedecê-lo e nos preparar para a volta de Cristo? Se você assim deseja, mantenha a sua mão levantada ou levanta a mão física junto com a minha, dizendo, eu aceito isso, eu quero servir a Cristo, eu quero andar com Cristo, eu quero me preparar para a volta dele, eu quero ir para o céu com ele. Levante a sua mão dizendo, é isso que eu quero a salvação em Cristo Jesus. Amém e amém e amém. Abraço para você de Dallas, abraço para você que está acompanhando a gente, do distrito do pastor Marcos, como é que chama lá o distrito do pastor Marcos? Já vamos aqui já. Filadélfia e Palmyra. Como é que chama, pastor? Filadélfia e Palmyra. Sim, não, a sua sim, do outro Marcos. A do outro É de Brockton, é isso que eu queria lembrar. De Brockton. De Brockton, o outro pastor Marcos de Brockton, e também o nosso pastor Marcos de Filadélfia e Palmyra, é claro. E também o nosso querido pastor Crisley e o nosso querido pastor Pablo também. Um abraço para vocês. Minha amiga moderadora Vívia, é com você. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Eu estava aqui, de novo, frito peixe, olha o gato, estava olhando no YouTube. Tem muita gente no YouTube que entende, que está entendendo. Algumas pessoas têm um pouquinho de dúvida, mas é um pouco ali, um pouco aqui, né? Precisa estudar a Bíblia e, como o pastor tem dito, não é da forma que eu quero, não é da forma que você quer, é a forma que está escrito na Bíblia. E hoje, uma vez mais, a gente volta lá nos livros de história da quinta série, né, pastor? Aquele dia você tinha falado, né? Porque não tem como. Se eu não acreditar na história real, eu vou olhar para esse capítulo de Daniel 8 e falar, isso aqui não tem nada a ver, né? Esse bode, esse carneiro. Vívia, você falou bem, voltar na quinta série.
E você falou tão bem que me fez lembrar uma coisa. Sabia que tudo isso que eu falei tem filmes feitos por empresas americanas, inclusive, que contam essas histórias todas que eu acabei de contar. Aham, sim, com certeza. Então, vamos ali fazer umas perguntinhas. A Sheila está perguntando se durante o período de perseguição, vai ter perseguição, é? Olha só, escrevi isso aqui, vai ter perseguição. Se durante esse período de perseguição, os salvos vão morrer? Ela fez uma boa pergunta, Sheila. Obrigado por sua pergunta. E a Vivian retratou bem a sua pergunta. Veja, haverá realmente uma perseguição nos últimos dias, com certeza. Está em Apocalipse 13, falando sobre essa perseguição. E durante essa perseguição, haverá um tempo em que alguns dos servos de Cristo passarão por lutas e por torturas e até, eventualmente, a morte, com certeza. Mas, atenção, vai chegar um momento da perseguição que a porta da graça vai se fechar. Aí vai começar a cair as pragas, as 7 pragas do Apocalipse. Quando a porta da graça se fechar e começar a cair as pragas do Apocalipse, aí ninguém mais vai morrer. Aí vai se cumprir o Salmo 91 que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso na altura da perseguição, já no tempo das pragas. Mas antes das pragas, antes do fechamento da porta da graça, é possível sim que servos de Deus sejam torturados e que sejam mortos também. E aqueles que passarem por isso, com certeza terão a bênção de Deus, a força de Deus para resistirem até o final. Isso aconteceu com os discípulos de Cristo, que foram perseguidos e torturados. Isso aconteceu na Idade Média também. Isso aconteceu em outro momento da história. Então, a gente não pode fugir da realidade. Servos de Cristo serão torturados e eventualmente morrerão. Quando fechar a porta da graça, aí ninguém mais vai morrer, porque daí, então, cairão as 7 últimas pragas e vai se cumprir o Salmo 91, como eu acabei de falar. Vivian. Está sem áudio, Vivian. Ai, pronto. Essa forma de tortura que o pastor estava mostrando, ela é aquele período da Inquisição, é? Esse período da Inquisição ficou no passado. A Inquisição foi durante a Idade Média. A Inquisição, as cruzadas, né, o período das indulgências, isso aconteceu no passado. Essa tortura do futuro, da perseguição do futuro, terá 2 tipos de torturas. Uma tortura física e a outra tortura psicológica, mental. Né? Porque, por exemplo, hoje, se vocês observarem bem, o mundo tem mudado. Né? Quem tem mais de 40 anos de idade já pode avaliar isso com mais precisão. Há 40 anos atrás, o mundo era de um jeito, hoje o mundo é de outro. Existem, por exemplo, existem situações hoje que você já não tem liberdade mais para falar tudo que você talvez falaria há 40 anos atrás. Você abria a Bíblia e podia falar coisas há 40 anos atrás que não tinha o problema que você tem hoje. Então, cada vez que vai passando o tempo, nós vamos perdendo essa liberdade. E essa situação de afunilamento, ou seja, se você falar certas coisas, você pode ser processado e pode ser preso. Se você falar uma outra coisa, alguém pode se sentir ofendido e pode processar você. Então, esse tipo de coisa que a gente já vive hoje, ele vai se intensificando a tal ponto que vai chegar uma hora que o povo de Deus não vai poder pregar mais. Se pregar, vai ter problema. Entende? Então, hoje, já existem temas hoje que se a gente falar certos temas, você vai ter problema com a justiça. E são temas bíblicos. Então, quem diria que nós chegaríamos nesse ponto? Então, é um processo, entende? E esse processo vai afunilando. Vai chegar uma hora que você não pode falar quase nada. Você só vai poder falar assim, Jesus te ama e pronto. Se você então, não falar tem mais liberdade religiosa, né? Então, se você falar mais alguma coisa, você vai ser o quê? Perseguido. Entendeu? E a gente está vendo esse filme agora rondando por aí, pelo mundo inteiro.
E eu estava vendo esses instrumentos de tortura, e eu vi isso de perto, porque eu fui no museu em Lima, no Peru, e eu vi tudo isso. Então, Uau. se alguém pensa que a sua mente é muito criativa, pastor, o senhor é muito inteligente, mas aqui isso aconteceu mesmo. Não, é de fato. Eu vi. E Agora, você eu quero sabe, te perguntar. Vivian, você viu no Peru, né? Sim. Mas sabia também que você pode ver nos Estados Unidos também tem um museu em Washington que você pode Sim. ver também os instrumentos de tortura. E são vários, né, Vivian? Vários. E tem outros muito piores aí que eu não mostrei, porque são coisas assim que é um desrespeito total ao ser humano, onde eles faziam a tortura por vias mais íntimas, que eu não posso mostrar aqui de jeito nenhum, entendeu? Agora, pastor, assim, houve um pedido de perdão sobre essas atitudes, né? Eu me lembro disso. Agora, esse pedido de perdão que foi feito para o mundo, o que ele implica, assim, na doutrina? Esse pedido de perdão faz com que as pessoas que estão na mesma prática, mudou alguma coisa? Ele só pediu perdão, mas continuam, a obediência está sendo praticada? Me entende? Veja, Ou está entendo igual? Só perfeitamente, pediu perdão pelo perfeitamente. passado? Entendi perfeitamente a sua colocação. Realmente houve um pedido de perdão oficial, você tem razão. Nós não podemos julgar o mérito, porque quando uma pessoa pede perdão, mesmo que você fale assim, acho que não foi sincero, acho que foi um pedido político, uma estratégia política, você pode até ter sua opinião pessoal, mas você não pode julgar o mérito. Quando alguém pede perdão, enfim, ele pediu perdão e está pedido, ok? Ou seja, você não pode dizer assim, não, foi sincero, não foi sincero, porque daí você já está julgando o íntimo do representante que fez o pedido. Então, a gente não pode julgar. Mas o fato é que, pedindo perdão ou não, aconteceu. E o que aconteceu está registrado na história. Ok? Então, aí nós não podemos julgar esse pedido. O que a gente pode falar é que a profecia bíblica diz que nos últimos dias, o povo de Deus não vai poder comprar e nem vender. Só vai poder comprar e vender quem tiver a marca da besta, que é um assunto que eu vou falar mais para frente, bem lá na frente. Então, o que vai acontecer? Essa perseguição que teve no passado, que teve o pedido de perdão, você vai perceber, biblicamente, que a perseguição vai voltar. Então, aí eu pergunto, que pedido de perdão foi esse? Que arrependimento foi esse, se o negócio vai voltar? Então, mas a gente não pode julgar a sinceridade de quem fez. Então, Apocalipse 13 fala que quando chegar a perseguição, o povo de Deus vai perder tanto a sua liberdade, como a gente estava colocando aquela hora do que está acontecendo no mundo hoje, que a pessoa não vai poder comprar e nem vender. Veja isso. Isso é perda total de liberdade. Aí, se você quer ter liberdade, você tem que ter a marca da besta. E para ter a marca da besta, você tem que se curvar ao anticristo. Entendeu? E nós, como cristãos, não vamos nos curvar diante do anticristo. Mesmo que a gente seja ameaçado, torturado ou até morto. Aí tem que ter fé para poder resistir até o fim. E quando entra aqui a Sheila fala, vai ter lei dominical? Existe esse decreto? Essa pergunta, se você me permitir, eu vou deixar para o outro tema, porque quando eu falar sobre a besta do Apocalipse, a gente fala da lei dominical, fala da marca da besta, fala da perseguição em detalhes. Ok, então aqui também tem pergunta sobre Porta da Graça, eu acredito que vai ser para o próximo também. estudo, nós vamos ter um tema, vamos entrar nos temas do santuário, e aí nos temas do santuário vai ter um tema sobre o Porta da Graça. Muito bem. Então, para finalizar essa parte, nós temos aí a motivação para convidar 2 pessoas, vocês que vão convidar, vão ganhar uma camiseta, mas me procure na semana que vem, para a gente deixar anotado. Quem está assistindo no YouTube falou assim, mas eu gostaria de aparecer no Zoom com os meus convidados. Ótimo! Então, quem estiver no YouTube na próxima semana e desejar estar no Zoom, solicite o link e vai ser enviado para você. Nós temos a Alexandre, né?
O Anderson. O Anderson, desculpa, o Anderson, e ele vai enviar diretamente, e você vai poder participar, sim, com o seu convidado, sua convidada, conosco, tá bom? Da minha Vivian, parte sabe o que a aqui... gente podia fazer aqui, Vivian? Você falou uma coisa e me deu uma ideia. O pessoal do YouTube, que está agora no YouTube, pode colocar já no chat do YouTube, dizendo assim, eu quero o link do Zoom. Coloca assim para a gente, daí eu e a minha equipe vamos olhar já de hoje até a semana que vem, e todo mundo que pediu o link tem que mandar também, mandar para a gente o número de um telefone, porque daí a gente manda o link direto para a pessoa, para não colocar o link no YouTube direto, né? Ah, sim, não, era no individual que eu estava pensando também. Mas está ótimo, pastor, tá bom. Obrigado, Vivian. Muito obrigado. Você percebe que esse é um tema que provoca as pessoas para fazerem perguntas, e é importante que isso aconteça, e a gente precisa estudar a Bíblia com bastante cuidado, amor, respeito, mas também com muita sinceridade. Tá bom? Pessoal, amém? Amém? Tem alguém com sono aí? Deve ter, né? Mas nós vamos orar agora e vamos encerrar, tá bom? Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado pelas bênçãos recebidas, fica conosco, dá-nos uma boa noite, um bom descanso, e amanhã um dia feliz na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir, andar nos Teus caminhos e adorar somente a Jesus Cristo. Livra-nos do anticristo, livra-nos do mal e salva-nos para o Teu reino. Abençoe o pessoal do YouTube e o pessoal também do Zoom. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos. Amém, pastor. Boa noite a todos também. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fique com Deus. Fique com Deus. Boa noite, obrigada, Boa pastor. noite, boa noite. Boa noite. É com Deus. Boa noite, Brasil aqui. Boa noite. Boa noite. Um beijo, Má. Boa noite. Beijo.